som. Muito boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande alegria novamente estar aqui na casa de Jesus. Fico feliz com a notícia do mês de aniversário da casa. Agora há pouco nós conversamos, eu comentei que realmente me sinto realmente em casa, porque muito antes de estar aqui fazendo uma palestra, já acompanhei outras pessoas, e passei aqui inclusive pelos passos da casa, então é muita alegria de ver, obviamente uma participação muito pequena, mas acompanha de alguma forma, né, essa jornada já há alguns anos atrás, não faz tanto tempo assim, e eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje vão entender o que eu digo, né? Como é importante ter um centro espírita onde a gente pode realmente, não apenas frequentar, mas a gente se apoiar nele. Hoje, de alguma forma, o tema que eu trago é justamente talvez para ilustrar, para destacar aquilo que, em princípio, aquilo que, em via de regra, é a verdadeira essência, ou a mola propulsora de uma casa espírita ou de qualquer outro local. Aqui a gente fica bem à vontade, né, de falar isso, um centro cujo nome leva o nome de Jesus, em qualquer lugar onde exista, onde se pregue, onde se busque essa essência de nosso Mestre, certamente lá estará o amor. E é muito curioso, porque ainda que a gente fale e escute mais ainda sobre o amor, muitas vezes a gente imagina que isso é uma coisa de outro mundo, um bicho de 7 cabeças, algo difícil. E a ideia aqui é justamente a gente mostrar que talvez, na aparência, uma olhada superficial, pode ser que o amor possa parecer algo complicado, mas não é. Aliás, como nada que diga respeito às leis de Deus. Complicadas são as nossas leis aqui da Terra, e as leis são complicadas, coitadas, não é por conta delas, porque nós ainda estamos aprendendo a lidar com a convivência, onde falta justamente o amor. Costumo dizer, sobra burocracia, sobra leis para regular, então, as vivências, a convivência entre as pessoas. Agora, as leis de Deus, por essência, por princípio, por sua própria natureza, são absolutamente simples. Porque se fossem complicadas, também a gente podia dizer, não, mas olha, eu não consegui seguir essa lei, eu não consegui entender essa lei, por isso que eu não fui bom, por isso que eu não agi como deveria. A gente não conhece a fundo, de verdade, quem é o Criador, ou o que é o Criador. Mas o pouco que nós já sabemos, o pouco nós sentimos do que seja o Criador, todos irão concordar que uma lei vindo dele não poderia ser complicada, a ponto de que nós, mesmo nos esforçando, não saberíamos como segui-la. Ao contrário, as leis de Deus são bastante simples. Esse é o nosso objetivo aqui hoje, mostrar que o amor é simples, a simplicidade do amor. Agora, para a gente entender, para a gente chegar a essa conclusão, que é o nosso objetivo final aqui, entender se realmente o amor é simples, é natural, a gente precisa fazer essa pergunta forçosamente. Mas, afinal de contas, o que será que é o amor? Eu tenho certeza, se a gente parasse aqui e fizesse uma grande roda aqui, começasse a bater um papo, isso, eu sempre costumo dizer isso nas palestras, seria muito proveitoso se a gente conseguisse fazer isso de alguma forma, e é para isso que tem nossos cursos aqui, certamente é um outro momento, outro ambiente que a gente pode fazer isso. Cada um aqui traria uma bela ideia do que seja o amor, e certamente, juntando tudo, a gente não sairia muito daquilo que realmente a gente poderia entender como o que seria o amor. Aqui eu vou trazer algumas referências, alguns pontos, que eu também tenho certeza que não vai fugir em nada daquilo que todo mundo aqui já tem em mente. E isso é importante a gente colocar, ter claro na nossa mente. Todos nós aqui viemos já de grandes caminhadas. O Espiritismo é claro, né? A nossa vida, nós, seres espirituais, nós não começamos ali no berço. Ninguém aqui tem 20, 30, 40, 50, 70, poucas dezenas de anos. Nós somos já seres com uma grande experiência. É verdade que ainda estamos longe de atingir a nossa maturidade, vamos dizer assim.
guardar as proporções, nós podemos entender que nós somos ainda, talvez, crianças, um pré-adolescente espiritual. A gente comparar nosso mundo, inclusive, com aquilo que os espíritos trazem de mundos mais maduros, já mundos mais felizes, e a madureza, obviamente, se liga muito proximamente à ideia da felicidade. Um ser maduro é aquele que realmente consegue enxergar a vida como ela deve ser vivida, respeitando todos os limites, de modo que ninguém realmente ali se sinta de alguma forma ofendido em algum ponto. Esse que é o mundo maduro. A gente olhar para o nosso mundo, a gente vai ver que está mais perto aí, mais próximo àquilo que nós encontramos hoje nos nossos adolescentes, pré-adolescentes, ou seja, uma grande vivacidade, uma grande energia ali disponível, mas ainda sem as condições, as melhores condições de direcionar isso da melhor forma possível. Estamos longe, portanto, de termos essa madureza ainda, essa maturidade, né? Uma palavra, coisa um pouco mais adequada, espiritual. Bem, dito isso, o que é o amor? Seria isso? Isso aqui eu tirei talvez muitas pessoas já viram isso aqui, tirei de uma mensagem do Facebook, o WhatsApp, algum desses aí que eu recebi outro dia. Isso é uma maneira de enxergar o amor, né? Eu não sei se está todo mundo dando para enxergar, que acho que a mesinha que está na frente, mas olha, uma maneira de interpretar essa figura aqui, né, seria, olha, o amor é a gente aceitar incondicionalmente o outro, que é que a figura ilustra aqui, não seria? É muito interessante. Aliás, quem pulou isso aqui, genial, realmente, uma capacidade de síntese, de resumir uma ideia fantástica. Uma imagem vale mais de 1000 palavras, a gente já escutou isso várias vezes, e aqui eu concordo plenamente. Nós temos aqui um cactus e um balãozinho, e um balãozinho, lógico, né? De alguma forma, cada vez que se aproxima do cactus, vai tomar uma picada, e um jeito aí de entender o amor seria, não, olha, é um sofrimento, é dolorido, mas eu gosto de ficar aqui e está tudo certo. Essa aceitação incondicional. Não é uma visão que a gente já escutou, já conversou, e até compartilha de certa forma, ou às vezes até integralmente, dessa visão? O amor é incondicional, um sacrifício pleno perante as demais pessoas. Esse é um jeito de ver o amor. Mas esse jeito aqui, será que resolve também nosso problema de convivência? Porque é disso que nós estamos falando aqui. Quando nós falamos sobre o amor, então, o amor não é um sentimento que está associado, como nenhum que diz respeito à criatura humana, diga-se de passagem, a um ser sozinho. Fica tão difícil até falar sobre isso, porque como nós, forçosamente, é impossível imaginar um ser humano vivendo sozinho, fica até a coisa mais difícil que tem é a gente explicar o óbvio, muitas vezes. E aqui é um caso onde se aplica isso. Todos nós, por excelência, por nossa natureza, nós fomos assim, fomos criados assim, somos seres que vivemos a companhia um do outro. É impossível a gente falar de amor sem pensar em outras pessoas ao nosso redor, sem pensar na convivência humana. Qual é a diferença fundamental daquela figurinha anterior para essa aqui? A anterior tem lá o cactus com seus espinhos, e de alguma forma eu tenho que proteger, eu tenho que de alguma forma suportar isso. Um outro jeito a gente não sabe quem tomou a iniciativa aqui, daqui a pouquinho a gente até vai abordar isso, mas talvez, olha, puxa, sabendo que eu posso até ferir, vamos dar um jeito de diminuir o impacto que eu tenho nas pessoas. Sabendo que eu tenho uma série de defeitos, o que eu posso fazer para minimizar um eventual dano nas pessoas? Então, veja que aí eu tenho uma mudança de referencial. O que é referencial? É aquele que eu tomo como ponto de partida. Eu quero chegar aqui na casa de Jesus. Aí eu pus lá no GPS para chegar até aqui. O referencial foi lá na minha residência. Nós estamos saindo daqui, ele me deu um caminho. Se eu estivesse do outro lado da cidade, o referencial seria outro. Então é meu ponto de partida. Aqui nós temos uma mudança de referencial. Deixa de ser
puxa, eu tenho que suportar o outro para mudar o referencial. O que eu posso fazer para minimizar o impacto? Porque certamente nós temos impacto na vida dos outros. E quando eu falo impacto, não necessariamente algo ruim, não necessariamente algo bom. A gente convivendo, automaticamente nós estamos influenciando a vida das pessoas. O fato de nós estarmos aqui, sentados aqui hoje, certamente de alguma forma tem um impacto na vida das pessoas. Eu vou dar um exemplo mais superficial, mais simples possível. Hoje alguém entrou aqui, queria sentar aqui na cadeira que o meu amigo ali, o Carlos, está sentado. Chegou lá, poxa, não dá para sentar. Eu sempre sentei aqui, hoje o Carlos está sentado ali. É um exemplo, logicamente, bastante superficial, mas ilustra bem o fato de nós existirmos nesse planeta, automaticamente nós estamos influenciando. É lógico que o grau de influência vai variando de acordo com o grau de proximidade, o grau de convivência, é natural que nós temos aqui. Dentro de uma família, a nossa capacidade de influenciar as pessoas é muito maior do que no trabalho, do que no centro, do que na rua, enfim, por aí é fora. Mas ainda assim, essa visão aqui é válida. Se naquela figura anterior, o amor seria, olha, eu tenho que suportar a pessoa do jeito que ela é e pronto, é a maior prova de amor que poderia ter. Aqui, com a mudança de referencial, talvez a gente poderia pensar assim, olha, é uma mudança consciente, em vez que aí o referencial passa, ainda sou eu o referencial. A gente só pode falar de coisas que realmente diz respeito a nós. Não tem como entrar na cabeça da pessoa, abrir e mudar a pessoa. Esse, na verdade, é um dos grandes dilemas que nós vivemos. Agora, eu posso mudar a minha cabeça. Eu posso mudar a minha postura. Isso a gente pode fazer, tranquilamente. Então, aqui, olha, uma mudança consciente. Opa! Eu sabia que eu ia errar em algum momento. É uma mudança consciente em benefício do outro. Então, é o cactus. Achou lá, usou a inteligência, pensou lá numa rolinha, colocou, pronto, o balãozinho pode chegar à vontade perto de mim agora. Não tem problema nenhum. É lógico que são figuras para ilustrar o nosso dia a dia. Ora somos os cactos, ora somos as bexigas, e vice-versa. Depende da situação que nós estamos vivendo. Talvez a rigor até, há momentos que veja que a gente está colocando aqui e não estamos dando uma resposta, fechando nada. Talvez há momentos que a gente veja que essa situação seja mais apropriada. Puxa, então eu vou tentar diminuir meu impacto. E há situações que aqui talvez seja mais apropriado. Olha, convivo com outra pessoa, mas não tem jeito. Ela não se tocou, ainda não chegou no momento de colocar a rolinha ainda. Então, deixa eu preparar meus curativos aqui. No nosso dia a dia, a gente vai ver situações, e obviamente isso aqui é apenas para ilustrar, nossas situações diárias são muito mais complexas, mas são 2 pontos para a gente refletir, parar e pensar. Se de alguma forma a gente perceber que, puxa, não, nessa situação aqui eu sou o cacto, não tem, vamos pensar 2 vezes, vamos pensar nas rolinhas. Bem, isso, novamente, são apenas figuras simbólicas que ilustram de alguma forma o nosso dia a dia. Ainda na busca do que seja o amor, a gente poderia aqui apresentar mais um monte de figurinhas, um monte de frases, um monte de situações que, de novo, né, de alguma forma a gente veria uma proximidade com aquilo que a gente tem no dia a dia. Mas, certamente, aquilo que os bons espíritos trouxeram para Kardec também serve como um grande referencial, um precioso referencial para a gente. E aqui, em particular, é um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos repetem, essa é a palavra. Algo que também, durante a história humana, foi muito bem estabelecido, foi repetido e repetido muitas e muitas vezes. Algo deixado por Jesus de Nazaré, como sendo podemos entender uma definição de amor, mas uma definição de uso prático
realmente é o maior mandamento, como Jesus colocou. Acredito de outras palavras, outras formas, mas a ideia é a mesma. Certamente isso aqui nós vimos, já nos deparamos várias vezes na nossa vida. Olha, amar o próximo, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que desejaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os nossos deveres para com o próximo. É um jeito de entender o que seja o amor. Ao fazer, o referencial continua sendo eu. E por que sempre tem que ser a gente referencial? Porque, novamente, se existe uma pessoa que a gente conhece bem, somos nós mesmos. A gente pode achar que conhece as demais pessoas, mas, novamente, não tem como a gente entrar dentro do pensamento das pessoas. Se existe uma pessoa que a gente pode falar realmente por ela, somos nós. É verdade que estamos longe desse autoconhecimento, desse conhecimento de si próprio. Estamos longe. Mas certamente estamos muito mais longe de conhecer os outros. Então sempre, Jesus é um pleonasmo, uma redundância, vou falar o óbvio aqui, né? Mas Jesus realmente foi perfeito aqui nessa colocação. Quer um bom padrão, quer um bom ponto de partida para amar? Comece fazendo aquilo que você gostaria para você mesmo. É verdade que com o passar do tempo, a gente vai aperfeiçoando isso, porque a gente vai realmente fazendo cada vez mais melhores escolhas para a gente mesmo. Porque nem sempre a gente ainda consegue fazer as melhores escolhas. Lembra, a gente está na adolescência, né? Espiritual. Com o passar do tempo, a gente vai tirando o maior proveito das experiências e vamos também melhorando as relações com as demais pessoas. É para isso que existe a encarnação, para isso que existe um mundo como o nosso aqui. E o referencial aqui dado por Jesus, é claro, use aquilo que em primeiro lugar você gostaria para você mesmo. Mas há um complemento aqui, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Logo depois de explicar, de colocar uma regra geral de convivência, ainda os Espíritos colocam aqui um ponto interessante. Olha, quando adotarem o quê? Aquela regra geral, a gente aplicar aos outros o que a gente gostaria para a gente mesmo. Então, quando as pessoas, né, adotarem como regra de conduta e base de suas instituições, aqui os Espíritos, Kardec está falando aqui, que são os comentários de Kardec. Kardec já começa a falar da nossa sociedade, do nosso dia a dia, das nossas instituições, da família até a mais alta instituição que a gente pode imaginar, nosso planeta. Eu vou colocar aqui, né, um organismo multilateral, multinacional que a gente conhece, a Organização das Nações Unidas. Quando de alguma forma a gente pegar aquilo, adotar isso como regra de conduta e base de nossas instituições, as pessoas compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre elas reine a paz e a justiça. É óbvio o que está escrito aqui, não há nenhum segredo. A gente só não vê no dia a dia, mas não há dificuldade nenhuma nisso. O que Kardec, os Espíritos, enfim, o que esses mensageiros estão colocando de uma forma bastante clara para a gente? É simples. Quando as pessoas respeitarem umas às outras, naturalmente, toda a nossa sociedade, automaticamente, toda a nossa sociedade vai se portar de uma maneira diferente. Às vezes a gente costuma se dirigir a determinadas instâncias, instituições. A gente não precisa entrar em detalhes aqui para a gente entender, né, o cenário político atual do nosso país. E diria, de alguma forma, do nosso planeta. Mas a gente coloca isso como sendo, muitas vezes, parece que um extraterrestre desceu e comanda essas instituições. Não é verdade. Somos nós. Nós, a humanidade, nós, a sociedade, somos nós. Nós somos assim. É lá, você enxerga uma maior visibilidade, tem uma maior visibilidade disso. Mas o nosso planeta, qualquer função desempenhada nesse planeta, daquela que a gente julga a mais simplesinha, até aquela do mais alto dignatário, são assumidas e exercidas por quem? Por pessoas.
por nós. Nós estamos vendo, inclusive, hoje, um pequeno, trechinho da história humana. Se olhássemos trechos anteriores, capítulos anteriores da história humana, certamente os papéis que muitas vezes nós mesmos tomamos nessa história seriam bastante diversos. É impossível a gente olhar para a pessoa e imaginar o que ela pode ter sido. É impossível o estado que nós nos encontramos, pelo menos, né? Há 5, 6, ou na vida anterior, enfim. É muito complexo a rede a qual todos nós estamos ligados. A gente está vendo um pedacinho aqui hoje. Mas o fato que sempre são pessoas, são espíritos como nós aqui. Então, quando o recado aqui, é claro, a mudança, isso pode parecer assim distante, diria até inocente, para algumas pessoas, né? Algumas pessoas olham esse pensamento e falam, nossa, mas isso aí está tão longe, mas não está não. Dizer que a mudança começa em nós, é evidente, se não começar em nós, não vai começar em ponto nenhum. Essa é a grande realidade. Se nós não dermos o primeiro passo, e quando eu falo nós, é o indivíduo, nós mesmos. Não tem como, eu posso querer à força pegar o pé de alguém e fazer ele andar. Mas só vai acontecer isso, é a força mesmo. Que é bastante diferente do que nós estamos falando aqui, que é um ato, a linguagem poética de Jesus, né? Brilhar a nossa luz. A gente pode fazer sim que a nossa luz brilhe, onde a gente achar melhor, onde a gente quiser que essa luz brilhe. É em casa, ótimo. É aqui no centro, ótimo. Onde a gente quiser, obviamente, né? Quem quiser de verdade, independente do espaço físico que a gente for conviver, a luz ela pode às vezes variar um pouquinho, lá ou aqui, dependendo justamente dos impactos que a gente receber das demais pessoas, mas a nossa luz vai estar lá. E é daí que vem a verdadeira mudança, a única mudança. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É complicado essa lei que Jesus deixou, essa norma de convivência, de boa convivência. Será que tem algum ponto que não fica claro? Nossa, a gente desejar para o próximo aquilo que a gente gostaria para a gente mesmo. É complexo isso, gente? É difícil de entender. Eu não estou falando de executar, de entender, a compreensão disso. É difícil. Não é bastante claro? Se é claro, alguém poderia levantar a mão, e eu acho que deve ter gente que está louco para fazer isso. Aí, se é claro, por que a gente não faz? Não seria uma boa pergunta essa? Se está tão simples, essa é a tônica aqui da nossa exposição, por que a gente não é assim, então? Uma boa pergunta, né? Pergunta lá dos nossos cursos. Veja, vamos começar a tentar entrar para a gente entender o porquê que na nossa sociedade, apesar de ter todo o conhecimento, todas as normas realmente para uma boa convivência, por que a gente ainda tem esse mundo? Por que nós somos assim? Veja, o Kardec coloca aqui, quando as pessoas adotarem, então, quando isso acontecer, que é justamente o que nós estamos falando aqui, não é por falta de compreensão, não é o difícil de entender que nós devemos tratar as pessoas na medida do possível, do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Isso já resolveria, se não todos, uma grande maioria, aliás, todas, porque é o processo que vai sendo incrementado, vai sendo aperfeiçoado com o tempo. Não é difícil entender isso, mas isso só vai acontecer quando a gente passar a adotar isso para a gente mesmo. Se cada pessoa, é interessante essa visão, se cada um realmente cuidasse de si próprio, quem sobraria para a gente cuidar? Ninguém. Mas o fato é que ainda não é assim. Uma maneira de a gente talvez entender por que disso é o seguinte, olha, nós não estamos falando de um problema de compreensão, mas sim de aceitação. Vou tentar ilustrar com um exemplo bem simples.
Não tem pegadinha, né? Eu juro que não tem pegadinha. Se eu perguntasse aqui, olha, eu vou fazer uma rápida avaliação de matemática com todo mundo aqui. Se eu perguntasse, olha, 2 mais 2 dá quanto? Para não ter dúvida, né? Não é 4. Alguém tem alguma dúvida disso? Eu juro, não é pegadinha, não. Opa, não posso chegar perto assim. Não, microfonia. 2 mais 2 não dá 4? Alguém tem dificuldade de aceitar que 2 mais 2 é igual a 4? Não, porque 2 mais 2 é igual a 4 mesmo. Não tem erro. É uma ideia que hoje é absolutamente estabelecida na cabeça de todos, não é verdade? E se a gente voltasse no tempo, lá no banco da escola, lá na primeira série, ou educação infantil, enfim, em algum momento das nossas trajetórias aqui, foi simples aceitar da primeira vez que 2 mais 2 é igual a 4? De primeira, nossa, professora, eu adorei, 2 mais 2 é igual a 4, não tem erro. Foi assim? Ou foi um processo de aprendizagem? Quando se fala processo, é um tempo que demora, não automático. Quem estuda, quem se interessa por educação humana, aliás, é claro, é evidente, nós estamos falando sempre de processos de aprendizagem, que tem um começo, meio e fim, para ser simples. E pode variar de indivíduo, pode não, né? Varia de indivíduo para indivíduo, porque nós somos seres únicos, cada um de nós tem uma bagagem, que eu falava agora há pouco, cada um de nós tem uma bagagem gigante mesmo, que são nossas diversas vidas, nossas diversas encarnações. Então, quando a gente fala que nós estamos diante de um problema de aceitação, nós estamos falando isso aqui, ó. É um choque, na verdade, um grande embate de ideias. Uma ideia nova, e a ideia nova é bem clara. Eu tenho que pensar no outro. Vou melhorar isso, eu não tenho que pensar, olha, quer viver bem? Pense também no outro. Esse tem que, em educação, não funciona. Pode ser um estímulo, mas o processo só realmente se concretiza quando a pessoa fala, puxa, agora eu entendi, agora eu tive vontade de entender, entendi. Quando nós falamos de aceitação, é um choque, na verdade, então, dessas ideias novas com o quê? Com aquilo que nós já temos dentro de nós. Porque entender, todo mundo entendeu. Devemos respeitar, aliás, nós estamos falando aqui de Jesus, hein? Com as mesmas palavras, com as mesmas ideias, com palavras diferentes, a própria humanidade já entende claramente isso. A própria humanidade já escreveu, estabeleceu isso e publicou para quem quiser ler. Nós estamos falando aqui, uns documentos de referência, seria a Declaração Universal dos Direitos das Pessoas. Algum tempo atrás, né, se falava homem, evoluímos, claro, todos nós somos iguais. Hoje, já perante a lei, em tese, pelo menos, estamos nesse caminho. O que é a declaração? Todos nós, novamente, as mesmas ideias, mudando as palavras, mas vivemos em sociedade e todos têm direitos e deveres, sem dúvida nenhuma. Mas não há diferença, o princípio, pelo menos, e é um princípio realmente isso, um ponto de partida, não um ponto de chegada, não há distinção entre quaisquer pessoas desse planeta. Não é o que Jesus falava? Todos nós somos irmãos, mudou o jeito, as palavras. Se alguém em algum momento traduzisse daqui para frente um pouquinho diferente, inclusive as palavras seriam as mesmas. E o que importa? Aí Paulo, né? Do que importam as palavras se realmente nós estamos atrás da ideia, do conceito, do sentimento que aquilo brota em nós? Então, aquilo que nós vemos, que nós se nos deparamos, melhor dizendo, no dia a dia, é justamente nós estamos nesse processo de pegar uma ideia, como que ela se encaixa dentro das ideias que eu já tenho. Colocando de outra forma aqui, o que significa amar ao próximo, porque é disso que nós estamos falando, do amor. Em casa, no trabalho, na rua,
na casa espírita, e essa lista aqui poderia crescer indefinidamente. O que significa isso? É lógico, a gente pode se enganar, não deve se enganar. Nós estamos falando realmente em convivência, nós estamos falando em abrir mão de coisas que num primeiro momento a gente até gostaria de fazer, coisas que a gente até gostaria para a gente. É lógico, se nós estamos convivendo, é lógico que nós estamos dividindo espaços, dividindo recursos materiais, dividindo recursos espirituais, dividindo. E isso, se a gente pegar novamente a própria história humana, esse é o ponto que de alguma forma a gente começa a olhar com mais cuidado para isso. Porque se nós olharmos a história humana, e se falarmos de história na história humana e a história do espírito, poderíamos alongar isso até mais para trás ainda, a luta da sobrevivência num mundo como o nosso, justamente um mecanismo poderosíssimo de estímulo para que nós, seres espirituais, saíssemos lá do estado do princípio inteligente, simples e ignorante, para chegar ao ponto que nós estamos. O estímulo material foi gigante. A luta diária. O primeiro passo foi a gente se reconhecer, a gente nos reconhecermos como indivíduos. É natural. Se alguém pergunta, por que a gente é tão egoísta? Por que só pensa na gente? É que precisava começar de um jeito. E é natural. Como é que eu vou olhar? Como é que eu vou primeiro olhar, entender outros indivíduos se eu não consigo olhar para mim, se eu não consigo ter a própria autoconsciência? Então, o caminho que o Espírito trilha, poderia ter outros caminhos, certamente. Nós estamos falando daquele que a gente conhece, que é aqui na Terra. Nós caminhamos a um ponto que nós chegamos, puxa, realmente, olha, eu sou um indivíduo, eu tenho diversas capacidades. Mas há outros indivíduos também. E é um esforço, veja, nós estamos falando de Jesus. E antes de Jesus, outros, que é uma coisa interessante. Outros também falaram coisas equivalentes. Com palavras diferentes, momentos históricos diferentes. Mas não é porque a gente foi crescendo, evoluindo, para a gente se entender como indivíduo, que faltou, que houve... Vou abrir uma licença poética aqui para a gente entender. Que houve algum tipo de desleixo para que a gente, em paralelo, começasse a pensar nos outros também. Nunca houve isso, nunca houve essa falta. Sempre, a todo momento, as duas coisas andaram juntos. Olha, desenvolva a sua inteligência, mas olhe para o lado também, desenvolva, olhe. E cada um de nós foi fazendo as diversas escolhas. Não é à toa que ao longo da história humana, vários companheiros, vários irmãos, vários espíritos, eu vou usar um termo aqui, que certamente nenhum deles gostaria que aplicasse a eles, mas para a gente entender, vários indivíduos que se destacaram nesse sentido, de olhar ao próximo. E se destacaram por quê? Porque eram super espíritos? Porque Deus deu alguma coisa de diferente? Não. Se destacaram porque quiseram, só por isso, por vontade própria, como cada um de nós aqui. Se estamos hoje aqui, foram as escolhas que fomos fazendo. Escolhas essas, certamente, norteadas de alguma forma pelas convivências. Lembra na conversa inicial? Nós impactamos, querendo ou não, falando ou não, temos uma influência na vida das pessoas que nos cercam, e às vezes nem aquelas que nos cercam, né? A gente pega hoje, né, as nossas lâmpadas aqui, né? A gente pensar que há um século e pouco, né, um indivíduo, teve vários, né? Mas um que se destaca na história, né, que inventou a primeira lâmpada elétrica, o Thomas Alva Edison, tentou lá centenas de vezes até fazer brilhar o primeiro filamento de luz, né? Olha quanto que esse indivíduo influenciou na sociedade, só para dar um exemplo material. Se pega um indivíduo como Jesus, quanto foi capaz de influenciar Kardec, Santo Agostinho, Buda, e não, a lista vai embora. Não faltam nomes para a gente enumerar aqui
como pessoas que, por esforço, por vontade mesmo, não tem outra palavra, perante os estímulos que foram chegando, começaram a olhar, se interessar. Porque as leis de Deus são válidas rigorosamente de uma forma igual para todos nós. Todos nós, tem uma frase do Livro dos Espíritos que ilustra bem isso. Quando um espírito responde para Kardec, olha, quando vocês comentam que o sol brilha para todos, vocês estão anunciando uma verdade muito maior que vocês podem imaginar. E é verdade. Se existe mas existe uma lei assim que é forte, é imutável, né? Difícil colocar em palavras, expressar isso, sentimentos em palavras. Mas se tem uma lei que é a primeira, realmente a lei da filha, que para a gente começar a entender o que é o Criador, quem é o Criador, é a igualdade. Não tenha dúvida disso. Não dá para imaginar o Criador sem olhar rigorosamente igual para cada um de nós, seus filhos, suas criaturas, nós, espíritos. Se a igualdade, que é um critério primeiro a gente avaliar os pais, por exemplo, né? O que a gente imagina numa família onde os pais não são absolutamente igualitários com os filhos dentro de alguns limites? Poxa, tem algo errado. Imagine então o Criador. Então a lei vale para todos. E a gente vai fazendo as escolhas por nossas vontades. Enfim, então quando nós falamos o que significa amar ao próximo, nós temos que pensar aqui, puxa, o que eu vou abrir mão aqui? Né? Lembrando das figurinhas do cactus ali, do balãozinho. Que hora que eu tenho que colocar a minha rolinha lá para proteger? Que hora que eu tenho que pôr o band-aid? É isso, não tem jeito, varia o infinito. Varia no nosso dia a dia. Não tem uma regra geral, aliás, tem uma referência geral. Então, a gente pode começar a pensar, puxa, se eu estivesse naquela situação, como eu gostaria de ser tratado? É o ponto de partida. O resto vem pela conversa, vem pela convivência, vem pela troca, não é imediato. Porque se fosse imediato, se precisasse ser rápido, se precisasse ser de qualquer jeito, como a gente vê no dia a dia, a gente já nasceria com tudo pronto, vamos dizer assim. Deus achou melhor outro caminho. A gente ia adquirindo as experiências. Se fosse, como a gente imagina, né? Não, mas fulano tem que... teria... Uma brincadeira, lógico, para a gente entender, né? Mas teria uma palmatória espiritual aí, vai até aprender. Não funciona assim. Porque a mudança, né, como nós falamos, é de dentro para fora, brilha de dentro de nós. Bom, essa talvez seja um ponto para a gente pensar. Então, é o que temos que abrir mão em favor do próximo e, ao mesmo tempo, garantir o bem-estar de todos os envolvidos, inclusive a gente. Se a gente imaginar que cegamente, sem usar aquilo que de mais precioso que Deus nos deu, que é a nossa própria essência, a nossa capacidade. A gente fala inteligência, não é a única coisa, a nossa própria capacidade de nos reconhecermos como indivíduos. A autoconsciência. Se a gente abrir mão disso de alguma forma cegamente, falar, não, mas eu tenho que fazer cegamente tudo, o termo é esse mesmo, é cegamente. O que nós vamos aproveitar disso? Muitas vezes nada, porque a gente está fazendo cegamente. Imaginar que, aquelas figurinhas atrás novamente, imaginar que o único caminho do amor há momentos que sim, que fique claro, mas imaginar que sempre é assim, talvez a gente não vai garantir isso aqui, porque se a gente muitas vezes tomar decisões e de alguma forma cegamente se dedicar para um ponto, e os demais pontos? Enfim, são apenas pontos para a gente refletir, pensar. Como isso vai se desdobrar no nosso dia a dia, é a gente usando o que nós temos, nós, e que, quando fala nós,
Pode parecer muitas vezes, mas puxa, quer dizer que eu reúno todas as condições de tomar decisões? Sim, reunimos. A nossa evolução, nosso crescimento, ele é individual, só depende da gente mesmo. Depende exclusivamente das nossas decisões. Mas a gente costuma dizer que não é solitário. Ninguém precisa tomar nenhuma decisão sozinho. Hoje não tem as pessoas ao nosso redor que a gente pode conversar, trocar ideias. Deus não colocou outras pessoas, outro conjunto imenso de experiências vividas, acumuladas ao nosso lado? Por que a gente vai abrir mão das pessoas? E quando falamos pessoas, nós não estamos apenas nos referindo aos companheiros que a gente está enxergando aqui com nossos olhos de carne, os encarnados. Há muitas outras pessoas nesse universo, muitos outros espíritos, como queiram. E aí nós estamos falando automaticamente do uso de um mecanismo belíssimo. Olha, é belíssimo mesmo, e funciona. Ainda que muitas vezes as pessoas colocam isso até como uma ideia quase que infantil, mas não, se fosse infantil, Jesus não teria colocado de uma forma tão clara, apontado isso de uma forma tão clara. Jesus, ele próprio não teria, ele próprio usado esse mecanismo, que é a oração, que é a prece. Mas dá para imaginar Jesus brincando com isso? Não, olha, a prece funciona, mas só funciona para mim, mas eu vou falar para o pessoal fazer assim mesmo. Claro que não. É lógico que funciona. Não tem pedir e obtereis? A grande questão, muitas vezes, e aí, lógico, você entraria para um outro caminho, o que a gente está pedindo? Para que um problema se resolva sozinho? Ou para que realmente haja, de alguma forma, isso aqui, dentro das possibilidades, o bem-estar de todos os envolvidos? De todos. Às vezes eu quero o meu só. E a gente volta no começo da nossa exposição aqui. Cada vez mais a gente é convidado a enxergar que existem outras pessoas, e isso por quê? Para que a gente viva melhor. Porque, querendo ou não querendo, nós vivemos com outras pessoas. Essa é a nossa vida. Então, quando nós falamos que o nosso caminhar não precisa ser solitário, nós estamos falando de aproveitar as experiências das demais pessoas, usando a nossa conversa, recorrendo à prece, pedindo realmente ajuda. E não duvidem, ela sempre estará lá. Não é brincadeira, não foi à toa, isso não é uma história realmente para impressionar ninguém. Quando Jesus disse, olha, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, eu estarei lá. Isso tem um peso, sim. Ninguém está falando em presença física, como a gente entende. Não sabe, e particularmente, acho que não essa é a principal questão. A principal questão é as ideias, aquilo que Jesus representa de fato. Não é brincadeira quando ele falou isso. Ele não estava brincando com nossos sentimentos, nossas esperanças, nossas aspirações. Como tudo, certamente ele falava muito sério nisso. E é sério por quê? Porque está à nossa disposição. Imagine ter um amigo que fala, olha, precisar, me liga. Preciso, deu caixa postal, né? Não atendeu, sumiu. Né? A Yara sofreu um pouquinho com isso comigo, né, Yara? Com Jesus não tem esse problema. Os bons espíritos, isso não existe. Bom, com tudo isso, a gente fez um apanhado geral de coisas que tocam na nossa vida. Nós falamos sobre o amor, falamos sobre que é uma questão realmente ali de aceitação. Permeado em tudo isso, de alguma forma, ficou, pelo menos essa proposta aqui, de mostrar que, como são coisas do nosso dia a dia, isso deve ser simples. E aqui a gente caminha aqui para o desfecho, para a conclusão, para a ideia que eu gostaria realmente aqui, que todos levassem com muito carinho. Com amor, sim, esse grande mecanismo de convivência que nós temos, que nós estamos falando aqui, é claro que ele é simples. Eu poderia voltar aqui em vários pontos abordados aqui, e exagerando um pouco, mas tentar dar provas matemáticas, mas obviamente não é essa a nossa pretensão, que não é a nossa proposta aqui.
é apresentar uma prova mais forte, diria, porque está associada à nossa experiência do dia a dia. Que ele, o amor, ele está por toda parte. Eu vou colocar 3 imagens aqui que talvez ilustrem, tem outras milhares. E se alguém quiser buscar outras imagens, é só chegar lá no Google e colocar lá belas fotos, demonstrações de amor, que a gente pode passar a noite olhando grandes demonstrações de afeto entre os seres vivos desse planeta. Aqui é apenas 3 para a gente ilustrar. Caso clássico de amigas, crianças. Aqui é uma interação com nossos irmãos menores, os animais. E mesmo onde, talvez a ciência não chegou lá ainda, mas mesmo onde muitas pessoas ainda têm dúvida, não conseguem enxergar, nos lugares menos improváveis, vamos dizer assim, para a gente, de alguma forma, enxergar que o amor está presente no dia a dia, mas ele está lá ainda. Essa foto que a gente certeza que muitos já viram, né? A gente olhar, tem uma querida amiga que fala muito isso, né? Olhando, né? Talvez aquela imagem, a gente precisa da filmagem, né? Mas, novamente, está à disposição na internet, né? Panda, bebê panda, né? Olhando aqui, tanto quanto possível, que a luminosidade permite, né? No olhar dessa criatura, quem é capaz de dizer que não tem vida ali dentro de verdade? A vida como a gente conhece. Quem é capaz de dizer que ali não está... Eu vou usar uma palavra que, por mera ignorância minha, mas tenho certeza que isso está muito longe da realidade. Mas, vamos usar assim mesmo. Quem garante que ali não está os rudimentos daquilo que a gente chama de amor? Eu falo rudimentos para ignorar, para desconhecer. Mas o quanto é? Não sabemos ainda. Mas certamente estaria muito mais errado imaginar que não tem nenhum traço aí. Então o amor faz parte da nossa vida. E por que faz parte da nossa vida? Porque ele está presente. Porque ele é simples. E aí é aquela história do biscoito lá, o Tostines, né? Vem demais, é fresquinho vem demais. Ele é simples porque ele está na nossa vida ou está na nossa vida porque é simples? Tanto faz. O fato é que o amor faz parte da nossa essência. Nós fomos criados assim. E é algo que de alguma forma, eu gosto muito dessa figura de Jesus realmente, né? Brilha. Cada vez mais a gente enxergando o próximo, entendendo qual o papel do próximo na nossa própria vida, entendendo o nosso papel na vida das demais pessoas, entendendo quem nós somos de verdade, e perante tudo isso, né, esse universo que nós vivemos, é como se a gente cada vez mais ficasse à vontade, e parece que esse é o termo correto, a gente ficasse à vontade de aumentar a nossa luminosidade, virasse o botãozinho ali, que desejasse mostrar que nós somos de verdade. Porque é disso que nós estamos falando. Repetindo o que nós comentamos agora há pouco. A construção de um mundo melhor só depende de nós. E nós quem? Os espíritos, os seres inteligentes da criação. É isso que nós somos. Então, muito obrigado pela atenção.